Olá, tudo bem com você? Hoje nós temos um recadinho de uma pessoa muito especial. Então vamos ouvir com atenção o que ela tem a dizer para você. Bom dia, quinto ano. Estou passando aqui para dizer que estou com saudades. Não vejo a hora que a pandemia acabe para estarmos juntinhos outra vez. Mas eu tenho um pedido a fazer a todos vocês. Prestem atenção nas explicações da professora Juliana. Fiquem atentos nas correções. Procurem sinalizar tudo que vocês corrigirem, certo? Bons estudos. Até breve. Depois desse recadinho, tão especial, tão carinhoso da professora Helenir e algumas orientações também, para vocês. Então, ouçam com atenção, sigam o que ela pediu, É um recadinho que vem aí carregado de carinho, carregado de saudade, que todas nós estamos, tia Helenir, tia Michele e eu, nós estamos preparando cada aula dessa aqui para vocês com muito carinho mesmo, tá? Esperando e torcendo para que nós possamos voltar o quanto antes para nossa rotina, para nossa realidade, certo? Agora vamos continuar com a nossa aula, Hoje nós vamos trabalhar com ciências. Na nossa aula de ciências nós trabalharemos o livro na página 32 e 33. Mas antes de iniciarmos com o livro, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto tratado nessa aula, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os rios, as matas ciliares e o assoreamento que acontece nesses rios, com a falta da mata ciliar, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês um desenho representando o que pode acontecer nessa situação, tá? Então, nós temos aqui várias arvorezinhas, representando essa vegetação, representando as matas ciliares, tá? Aqui ao lado, nós temos o rio. Então, aqui nós temos o nosso riozinho, correndo. E do outro lado, nós não temos... Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês poderem visualizar, Assim, isso. E aí, aqui do outro lado, nós não temos mata ciliar, tá? Então, aqui, mata ciliar, sem mata ciliar. E o que acontece? Quando nós temos chuva, que é um processo da natureza, é o ciclo da água, certo? Quando a chuva ocorre neste lado que tem mata ciliar, as raízes elas ajudam a absorver a água e ajudam a água a infiltrar no solo. Então, quando vem a chuva, ela não causa uma enxurrada, carregando os elementos que tem aqui, os sedimentos que tem. Então, ela ajuda a segurar. Então, vem aqui pro rio menos sujeiras, tá? Deste lado aqui que nós não temos a mata ciliar, o que acontece? Chove da mesma maneira, ciclo da água, E aqui, todos os sedimentos que estão nesse chão aqui, com a água da chuva, ele vai causar uma enxurrada e vai trazer esses sedimentos para dentro do rio, tá? Areia, sujeira, folhas, se tiver lixo de poluição, tudo isso vem para dentro do rio, tá? Então, a areia que vem para dentro do rio, ela causa o assoreamento. O que é assoreamento? Essa areia que estava no lado de fora, ela vem para dentro do rio e ela vai ficando lá no fundo do rio. Então, o rio ele vai enchendo de areia. Se é um rio mais fundo, ele vai ficando mais raso. E em alguns casos, podem se formar até bancadas de areia, tá? Então, como a água, ela faz todo esse processo muito rapidamente, o que acontece? Atrapalha o ciclo da água, tá? Porque isso aqui está dentro do ciclo natural da água. A água vai vir, vai infiltrar no solo,
E aí depois, o que ficou aqui, que foi para o rio, vai fazer o processo de evaporação. Nós sabemos que no solo nós temos aqui os nossos aquíferos, né, que precisam ser alimentados por essa água da chuva com a infiltração. Então, quando eu tenho uma margem de rio que foi desmatada, que eu não tenho mata ciliar, acontece todo esse processo aqui que eu mostrei para vocês, né? Acontece o assoreamento, a areia que estava na margem do rio vem para dentro do rio, tá? E aí fica depositada ali, fazendo com que o rio fique mais raso e trazendo outros problemas, certo? Esse esqueminha que eu fiz aqui para vocês é para ajudar vocês a responderem as questões do livro, das páginas 32 e 33, tá? Então, com essa explicação, sempre lembrando aí, né? A questão das matas ciliares, a importância da mata ciliar para a preservação dos rios, certo? Agora, vocês vão para o livro, nas páginas 32 e 33, onde nós vamos realizar as atividades, ok? Aqui na atividade de vocês, nós temos retratado a imagem que eu fiz aqui no quadro para a explicação, tá? Então, vamos acompanhar aí com a observação dessa imagem. Você pode observar no seu livro, tá? Então, aqui nós temos a proteção natural, né? A proteção natural dos rios são as matas ciliares, tá? Mata ciliar, aquelas árvores, matas, vegetações que existem à margem do rio. Então, a mata ciliar que cresce nas margens dos rios e lagos protege a água deles. Então, aqui nós temos o registro da imagem, né? Observe as duas ilustrações. Então, a ilustração que nós temos aqui com as árvores nas margens do rio e a ilustração que nós temos sem árvores na margem do rio, tá? Então, aqui nós tem a demonstração desses sedimentos, né? Essa areia sendo acumulada no fundo do rio, enquanto a margem que está com a mata ciliar, ela está protegida, né? O rio fica protegido destes assoreamentos. Circule a imagem que representa a mata ciliar, na primeira questão. Na segunda questão, a presença de plantas nas margens dos cursos de água faz a água da chuva ser retida pelas raízes e penetrar no solo, para abastecer os lençóis freáticos, evitando que ela evapore rápido ou escorra, levando pedaços de terra e provocando erosões e assoreamento. Então, como eu conversei com vocês na aula de português, aqui também nós temos o glossário ao lado, né, explicando o que é um assoreamento, o que é uma erosão. O assoreamento eu já conversei com vocês, que são os sedimentos que descem da margem do rio para dentro do rio, né, fazendo com que fique terra no fundo do rio, areia, esse tipo de coisa. Já a erosão é quando o solo, as rochas, elas mudam de lugar, né, e acabam provocando um novo ambiente, ou seja, forma ali um buraco, tá, naquele lugar. Que impactos o desmatamento e as queimadas causam nos leitos dos rios e ao ciclo da água? Então, vocês observando aqui, né, tá acontecendo a chuva, teve erosão, teve assoreamento, os sedimentos de areia foram levados para dentro do rio. Então, que impacto nessa imagem que teve uma queimada ou que teve um desmatamento no leito do rio, qual é o impacto que pode causar para o meio ambiente? Apesar das consequências, por que ainda ocorre desmatamento e as queimadas? Então, por que mesmo com todas essas campanhas, mesmo nós sabendo de todas as consequências ao meio ambiente e ao ser humano pelo desmatamento e pelas queimadas, por que ainda até hoje elas acontecem? Farol. Na natureza, a água que cai das chuvas tem vários destinos. Infiltra-se no solo, é devolvida aos mares, aos rios e aos lagos. É absorvida pelas plantas, entre outras coisas. Será que isso também acontece em cidades grandes e centros urbanos? Observe as imagens. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as enchentes urbanas, né? As cheias que acontecem. Nós vivemos isso aqui em Cuiabá em alguns pontos, né? Várzea Grande também, para quem é dessa região.
na nossa cidade, né, quando tem chuvas um pouco mais fortes, não é possível escoar a água. Por que que isso acontece? Porque nós tínhamos o solo, quando eu tenho a vegetação, ele ajuda na infiltração da água. Então, vamos supor que aqui eu tenho, tá, nessa parte superior, o solo aqui é de terra. Então, quando chove, ele infiltra mais facilmente. Agora, aqui nessa segunda imagem, aqui embaixo, eu tenho asfalto, uma cidade construída, tá? Com muita calçada, concreto, poucas árvores, certo? Então, quando chove, pela lâmina de asfalto, pelos concretos, eu causo uma dificuldade da água infiltrar no solo, tá? E por isso causa os alagamentos, as enchentes. A água, ao invés de infiltrar no solo, ela fica acumulada, certo? Então, por isso é necessária essa questão de preservação, tá? Então, nos grandes centros urbanos, essa é uma questão, né? Os asfaltos e tal, que bloqueiam a infiltração da água, tá? Tem questão também de bueiros, né? Que as pessoas jogam lixo na rua e acabam entupindo os canais que seriam para escoar essa água. Também é um problema que causa essas enchentes, certo? Então, vamos observar aí essas duas imagens, né, de enchentes urbanas, tá? Uma foi uma inundação na Amazônia e a outra Salvador, na Bahia. Você sabe quais são as principais causas de enchentes e inundações nos municípios? Eu já conversei aqui com vocês sobre duas, mas você pode conversar com seus familiares para encontrar outras causas. Pesquise o que são as calçadas verdes e qual a sua importância. Registre o resultado da pesquisa a seguir, tá? Então, nós conversamos aqui que quando nós colocamos o concreto, ele impede, né, que a água infiltre no solo. Então, as calçadas verdes são uma solução, né, uma tentativa de solução para esse problema. Então, pesquise o que é uma calçada verde, tá? E para que ela serve, de que maneira que ela pode ajudar o meio ambiente. 3. Escreva pelo menos 3 formas de evitar ou amenizar as enchentes. Então, o que nós podemos fazer para evitar e amenizar essa questão das enchentes nas grandes cidades? 4. Discuta com a turma a ocorrência e as causas de inundações e enchentes na região onde você mora. Então, no caso, você vai fazer pesquisa, tá? E vai também conversar com a sua família. Já posso adiantar para vocês que na nossa região, uma das causas é essa que nós conversamos, tá? O asfalto e as calçadas impedem a infiltração, e nós temos também a questão dos canos, dos tubos, né? Que seriam para que essa água escoasse, muitas vezes estão entupidos, porque, né, nós, seres humanos, né, a maioria aí, algumas pessoas, né, elas acabam jogando lixo nas ruas, esses lixos vão para os bueiros, entopem, e aí a água não tem condição de escoar. Então, aí nós temos duas situações, tá certo? De tarefa para vocês, fica aí, ó, esse link, tá? Que vocês vão acessar e assistir a um vídeo, que é um complemento dessa nossa aula, né? Nós já conversamos sobre as matas ciliares e o assoreamento. Eu fiz um desenho aqui no quadro para vocês, mostrando o que acontece com a falta da mata ciliar, né? Esses assoreamentos. O livro de vocês traz a imagem, né? 2 imagens mostrando essa questão também, mata ciliar e assoreamento, tá? E aí, nesse vídeo, a professora vai fazer uma experiência mostrando de que forma, né? O desenho que eu fiz aqui no quadro, ela vai mostrar através de uma experiência. Então, assistam para complementar esse estudo de vocês, está bem? Por hoje é isso, tá? Realizem as atividades que vocês têm no caderno de vocês no livro de vocês, né? Na página 32, com bastante capricho, ok? No início da aula, eu disse que nós iríamos da página 32 a
35, né? Mas, na verdade, são páginas 32 e 33, certo? Façam a página 32 e 33 com bastante capricho. 34 e 35 ficarão para a próxima aula, tá bom? Um bom trabalho e até breve. Tchau!